Olá, bom dia, boa tarde, dependendo da hora. Hoje, como em todos os sábados, vamos dar início à nossa conversa, à nossa live sobre espiritismo e não só. E hoje, cujo tema é próximo como a ti mesmo, temos uma convidada especial, Ana Fernandes, para os mais íntimos de Nitinha. É uma trabalhadora bastante ativa da Comunhão Espírita Cristã, que atua principalmente na evangelização cristã há muitos anos, e hoje nós decidimos convidá-la para conversarmos um pouco sobre o que significa amar ao próximo e amarmos a nós mesmos. Nós achamos interessante este tema, principalmente numa altura em que se fala muito do autocuidado, autoconhecimento, self-love, principalmente nos ambientes, nos meios de coaching, inclusivamente. E isto também é uma máxima muito, muito falada no espiritismo. Mas hoje nós queremos debruçar-nos um pouco mais sobre o que é que este amar a si mesmo, o que é que em termos práticos significa este amor próprio. Será que, porque muitas vezes é inclusivamente interpretado de forma superficial, não é? Tem muito mais que se lhe diga. Então eu lançava aqui a primeira provocação, não é? A Nitinha, sobre o que é que achas, Nitinha, sobre este assunto do amor próprio? Agatha, obrigada em primeiro lugar pelo convite e bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos estiverem ouvindo. Esta é uma das máximas de Jesus que eu acho realmente muito profunda, né, e muito completa, porque basicamente baseia-se em tudo aquilo que nós devemos fazer ou devemos procurar fazer, né, para conseguirmos evoluir, né? E quando nós falamos em amar ao próximo como a nós mesmos, é porque é impossível nós amarmos ao próximo se não nos amamos, né? Porque nós só conseguimos dar aquilo que temos. Então, nós temos que realmente começar por ter esse amor a nós próprios. E o que é esse amor, né? Como tu perguntaste. Eu acho que esse amor é termos um certo equilíbrio. Primeiro, temos a consciência que nós somos um corpo e que somos um espírito, né? Então, cuidarmos deles. Cuidarmos do corpo, cuidarmos da mente, cuidarmos da alma, né? E quando eu digo cuidarmos do corpo, da mente e da alma, o que eu quero dizer exatamente? Do corpo é basicamente físico, cuidarmos da nossa higiene, cuidarmos do nosso sono, né? Para tentar pôr tudo isso em formas práticas, como tu disseste, para sabermos que o nosso corpo é algo sagrado, né? É algo divino e que nos foi emprestado e que tem uma função importantíssima, né? Para a nossa vida e que nós temos que preservá-lo. Então é tudo isso. Cuidarmos da mente é procurarmos ter pensamentos positivos, procurarmos cultivar a tolerância, a paciência, né? Porque tentarmos não nos deixar levar por pensamentos que nos deixam para baixo, que nos trazem raiva, que nos trazem angústia, que nos trazem tristeza. Eu sei que não é fácil, né? Mas se nós não fizermos esse esforço deliberado, então ainda mais difícil fica, né? Cuidarmos da nossa mente procurar o que é que a gente lê, o que é que a gente vê, com quem a gente convive,
né? Nós queremos nos aproximar de pessoas que nos elevam e nós queremos nos afastar de pessoas tóxicas, né? Porque isso também não nos vai fazer bem. Então, é basicamente manter esse equilíbrio, quando eu digo amar-nos a nós próprios, né? E fundamentalmente percebermos que nós somos espíritos em evolução. Então, também estarmos bem com as nossas imperfeições, né? Perceber que nós... É interessante... Desculpa, é interessante falar, nós ouvimos do amar ao próximo como a nós mesmos, dá uma sensação que muitas vezes nós interpretamos amar ao outro como quase de forma sacrificial, mas no que toca a amar a nós próprios, às vezes nós vemos isso como um capricho ou quase como algo proibido, não é? Algo parecido a vaidade, não é? Enquanto não é isso, o amarmos, como tu disseste, o amarmos a nós próprios é importante porque senão nós não vamos ter nada para dar aos outros, não é? Exato. Então, não tem nada a ver com orgulho, com... é simplesmente nós termos consciência de que sermos mais generosos connosco mesmos, né? Porque muitas vezes nós temos essa tendência de, ok, eu tenho que amar o próximo, então eu vou perdoar o próximo, eu vou ser tolerante com o próximo, eu vou ser paciente com o próximo, e às vezes esquecemos de ser tudo isso para connosco mesmos, né? Então nós costumamos muitas vezes sermos muito severos, muito críticos, como é que eu fui fazer aquilo, como é que eu fui errar. Então, essa tolerância, paciência que nós queremos cultivar para o outro, a gente tem que perceber que também temos que cultivar connosco mesmos, né? Ok, eu errei, reconheço, foi uma falha, então para a próxima vez eu vou ter que tomar mais cuidado. Percebermos quais são os nossos gatilhos, né? Porque amar a nós próprios também começa por ter esse autoconhecimento, que nós temos que também tentar procurar e desenvolver, né? Ok, como é que eu sou? Como é que eu reajo? Quais são os meus gatilhos? O que é que me tira do meu equilíbrio? E tentar perceber, ok, eu errei, preciso ainda de melhorar esta ou aquela virtude, mas vou fazer um esforço, um dia de cada vez, e não querer esperar que a gente vire santo de um dia para o outro, porque isso obviamente não vai acontecer. É engraçado que nós temos também esta necessidade de perfeccionismo, não é? E muitas das vezes nós desgastamos-nos ao tentar darmos tudo ao outro e não respeitamos os nossos limites, não é? Mas Jesus vem aqui de forma bastante inteligente a lembrar-nos que nós só conseguimos amar o outro na mesma medida em que conseguimos amar-nos a nós próprios. Então ele convida-nos primeiro a fazermos o exercício interior, começarmos connosco próprios e depois extravasarmos para o resto. Sim. Como é que tu achas que esse exercício, não é, de começar comigo também acaba por impactar o relacionamento com os outros? Sim, porque assim, nós só conseguimos dar aos outros aquilo que nós temos, né? Então, se nós não criamos ou não temos dentro de nós essa serenidade, essa calma, essa paz, esse amor pelo outro, essa vontade de ser caridoso, esse olhar de que o outro é o nosso irmão, e desenvolvermos dentro de nós esse sentimento, então, quando fazemos, é uma coisa que não é sustentável, né? Porque nós temos que conseguir fazer isso numa forma de plenitude, porque se eu me sinto bem comigo própria, eu estou bem, eu estou em paz, eu me aceito como eu sou, então eu vou amar o outro porque eu tenho isso de mim, vai fluir naturalmente, né?
Não é uma carência, não, eu estou a amar o outro porque eu preciso do outro, porque o outro me completa e porque o outro vai me dar aquilo que eu não tenho, ou porque o outro vai me amar, então eu vou me sentir melhor. Não, porque isso já é carência, né? Então, tem que vir o sentimento de dentro, tem que vir de dentro para fora. É por isso que temos que começar connosco e temos que nos sentir bem com aquilo que nós somos. Entendermos que temos qualidades e reconhecermos e entendermos que temos imperfeições e que aceitamos-las e que queremos trabalhar nelas. E aí sim a gente vai olhar para o outro e vai conseguir ser paciente com o outro e vai conseguir ser tolerante com o outro porque nós estamos bem connosco mesmos, né? A gente vê muitas vezes pessoas que entram numa sala e trazem consigo essa paz, essa calma, a gente sente essa energia. E há pessoas que entram numa sala e a sala fica tensa, porque as pessoas carregam esses sentimentos, né? E tudo é energia, e esses sentimentos acabam afetando as pessoas à nossa volta, né? Então, achas que esse amor próprio também está ligado à autoconsciência, não é? Saber as minhas zonas de sombra, saber também o meu valor, não é? As minhas forças, as minhas fraquezas, e estar sempre consciente de que, na verdade, nós somos todos um trabalho por acabar, ou seja, temos esta necessidade também de perdão para connosco mesmos, de auto-observação para connosco mesmos. Exatamente. Nós vemos que Jesus também disse, né? Conhece-te a ti mesmo. E acho que era Santo Agostinho também que fazia sempre essa reflexão. Ele dizia que à noite deitava-se e começava a pensar como é que correu o dia dele, o que é que eu fiz, que correu muito bem, devo continuar a fazer, o que é que eu fiz que não correu tão bem ou que não devia ter feito dessa forma e devo melhorar, e o que é que eu não fiz que podia ter feito, né? Porque muitas vezes a gente esquece disso, a gente só pensa que okay, não vou fazer nada de errado, mas às vezes a gente também se omite, né? E é essa autorreflexão que nos vai ajudar a nos conhecermos a nós próprios, né? Porque a nossa vida é tão corrida que muitas vezes a gente acorda de manhã, vai correr para o serviço, volta, e depois é casa, são os filhos, é isto. E poucas vezes a gente pausa, né? Para a gente olhar para dentro, olhar para nós próprios e fazer esse tipo de reflexões. Ok, como é que foi o meu dia hoje? O que correu bem? O que me irritou? O que me chateou? E me chateou por quê? Quais foram os gatilhos? Né? Porque muitas vezes a gente se irrita com aquilo que a gente vê, que é o nosso espelho, né? Nós temos situações onde ficamos chateados porque estamos a ver no outro algo que nos incomoda em nós também e não nos damos conta. Então, essa reflexão nos ajuda a esse autoconhecimento, né? que é um dos componentes da inteligência emocional que é tão importante nos dias de hoje, também para nos relacionarmos com os outros e para termos uma convivência harmoniosa. Então, esse autoconhecimento é fundamental, porque se eu me entendo e percebo onde é que eu preciso de melhorar, o que é que me faz ter reações menos positivas, eu já me consigo viajar, né? Jesus também dizia, orai e vigiai. Muitas vezes a gente pensa que é vigiar os outros, não? É vigiar a nós próprios, vigiar as nossas ações, vigiar os nossos pensamentos. Então, essa reflexão diária, os centros espíritas até têm aquelas reforma íntima, aquelas agendinhas, né, que nos ajudam a fazer essa reflexão diária, torna-se uma coisa assim bem prática e estrutural, e muita gente usa, mas podemos fazer simplesmente mentalmente, né? Quando a gente vai dormir e a gente pensa, ok, faz a revisão do nosso dia, o que aconteceu hoje. Ou mesmo depois de alguma situação onde a gente não se sente tão bem com ela, a gente fazer a reflexão, o que é que aconteceu ali? Por que isso me magoou? Por que isso me fez ficar zangada? Por que isto me tirou do meu equilíbrio? São sempre aprendizados, né? Então nós precisamos de ter esse conhecimento de nós próprios
para estarmos de bem connosco, para nos amarmos apesar das nossas imperfeições. E aí nós teremos capacidade de amar o outro, né? Porque já somos pessoas que têm algo dentro de si para doar, né? É interessante que tu mencionaste aqui algumas palavras-chave, nomeadamente inteligência emocional e conversa com o nosso interior. Nos dias de hoje é cada vez mais difícil nós termos essa conversa interior, não é? Porque há muito ruído. É falta de tempo, as agendas preenchidas, a demanda profissional, as exigências familiares, mas não só as próprias redes sociais, em que nós ficamos absorvidos, constantemente a compararmos a nossa vida com o lado brilhante dos outros, não é? E isso, parecendo que não, acaba por ofuscar essa oportunidade de termos esse momento connosco mesmos, de termos esse momento de autorreflexão, de honestidade para connosco mesmos. Então, como é que tu, que estratégias é que tu sugeres para se ter esse, porque é preciso disciplina, não é? Esse momento de autorreflexão, de rotina e disciplina. Que estratégias é que tu sugerias para se implementar, alguém que queira começar a ter esse momento mais refletivo na sua vida? Ok, só queria, Agatha, voltar um pouquinho atrás naquilo que tu disseste das redes sociais, de a gente se comparar com outras pessoas que têm vidas muito mais interessantes e mais brilhantes. Na realidade, às vezes as pessoas até nem têm, né? Isso também é uma das coisas que a gente também tem que olhar, né? Porque muitas das vezes a gente sente essa necessidade de ir para as redes sociais e apresentar tudo de maravilhoso e de bonito que aparentemente está acontecendo na nossa vida, né? E às vezes é uma coisa normal, natural, que a gente quer partilhar uma coisa boa, né? E quer partilhar com os outros, e isso é saudável, mas a gente também tem que se vigiar aí, por que eu estou a fazer, qual é a minha necessidade, né? Porque muitas vezes a gente vai à procura da aprovação fora porque não nos conseguimos aprovar nós próprios, né? Então, nós olhamos para a nossa vida e achamos que ela não está perfeita, e que não está bonita, e que não era o que eu queria, eu não estou como é que estou, ou para o nosso corpo, isto e aquilo, e de alguma forma a gente quer ir lá projetar uma outra coisa para receber a validação dos outros, né? E nesses casos a gente também tem que ter um pouquinho de cuidado, conseguirmos desenvolver esse amor por nós próprios, né? E perceber que nós somos também seres únicos, individuais, especiais, e aprendermos a nos amar, né? Mas voltando à tua pergunta de como fazer essa reflexão, bom, eu acho que há diferentes formas da gente fazer. Acho que todos nós precisamos desse momento de pausa, de pararmos e estarmos um pouco sozinhos connosco, né? Eu acho que muita gente ainda não consegue ter esses momentos onde estamos sós. A gente dá a impressão que precisamos ter sempre pessoas ao nosso lado, né? Pessoas connosco o tempo todo, por alguma necessidade de nos sentirmos acompanhados, né? E às vezes a gente precisa desse silêncio para podermos nos conectar connosco próprios, né? Como é que eu faço? Eu faço meditação, né? Faço meditação todos os dias, faço de manhã e à noite. Mas uma das coisas que me ajuda a mim, que eu faço muitas vezes, quando eu preciso dessa conexão comigo própria, eu pego no meu carro e vou passear ali na Marginal, porque o mar me acalma muito. Então, ver o mar me ajuda bastante, ouvir músicas que me levam, que me trazem sentimentos de alegria, de paz, também é uma forma minha de fazer, de ter essa conexão. Ler um livro que me inspira, porque ao ler o livro, a gente para e começa a pensar como é que isso se relaciona connosco.
O que é que eu posso mudar? O que é que eu posso aprender daqui? É uma forma também da gente fazer essa ligação connosco e perceber o que é que nós podemos mudar. Mas tudo aquilo que nós olhamos para nós, como eu disse, nós temos um corpo, uma mente e uma alma, né? Então nós temos que olhar sempre para esses 3 componentes e ver, ok, o que é que eu perceber o nosso corpo, né? Porque eu vejo, como sabes, estou a fazer coaching agora, né? E eu vejo muitas pessoas, muitos profissionais que estão assim numa maratona que não têm tempo de parar e perceber que o corpo está a dar sinais, né? E eu ouço palavras como, eu sinto-me com a cabeça dentro da água. Eu sinto-me como se tivesse o mundo em cima dos meus ombros. E tudo isso são expressões de pessoas que estão com muito stress, né? E o stress, a gente sabe que ele acaba se refletindo no nosso corpo, né? E nos nossos órgãos. E muitas vezes nós estamos nessa corrida que nós não conseguimos parar para ouvir o nosso corpo, né? E dizer, não, era uma dorzinha aqui. Aconteceu comigo também. Eu acabei sendo operada ao ombro porque havia uma dorzinha que me acontecia e eu não tenho tempo para ir para o hospital. E eu continuava a trabalhar e a dor ia aumentando. Não, mas não tenho, porque tenho aquela reunião e porque tenho aquilo. Até que a dor se tornou insuportável e eu, quando fui ao hospital, disseram-me, bom, com fisioterapia isto já não resolve, tem que ser operada. Mas isso para dizer o quê? Que às vezes a gente não consegue parar para perceber que o nosso corpo está a dar sinais. Então isso também é falta de amor, né? Que a gente precisa de trazer esse amor para nós. A gente precisa de perceber que o nosso corpo é algo sagrado que temos que tomar conta, né? É através dele que a gente faz tudo. E se a gente não tem saúde ou acaba doente porque não parou, depois então o que é que vai fazer mais, né? Então, olhar para o nosso corpo, olhar para a nossa alimentação, olhar para o nosso exercício físico e olhar para a nossa mente. Com o que é que a gente alimenta a nossa mente, né? Que tipo de notícias a gente está... Infelizmente, hoje em dia a gente só ouve notícias ruins e notícias negativas, mas a gente tem que fazer um esforço de buscar outro tipo de notícias, porque elas existem também, né? E há muita gente, coisas boas no mundo, a gente pode ir procurando essas também, não porque não nos deixarmos ir pela corrente simplesmente, né? Então ver o que a gente consome, né? O que a gente alimenta a nossa mente, o que a gente alimenta a nossa alma. As pessoas fazem coisas diferentes, mas mesmo ao fazer exercício, eu, por exemplo, estou a fazer uma caminhada, é um momento de conexão que eu tenho, né? Comigo, quem acredita em Deus, com o divino, com o universo, com uma energia superior a nós. Então, há pequenas coisas práticas que cada um de nós pode fazer para ir mantendo essa conexão. É interessante teres falado sobre os sinais que o nosso corpo nos dá, não é? Isso, na verdade, tem a ver também com a nossa dificuldade em estabelecer limites. Nós temos a tendência de nos levar ao extremo sem perceber que há consequências para tudo, não é? E às vezes há um trabalho enorme para nós percebermos que não somos super-homens, não somos... E que é importante estabelecer esses limites, ou seja, estabelecer limites é um ato de auto-amor, de autocuidado e não de escusa de responsabilidades, não é? Mas às vezes nesse estabelecimento de limites vem uma culpa, não é verdade? Às vezes nós lutamos muito com esse sentimento de culpa, não é? Então como é que... E vêm os pensamentos negativos de que às tantas eu estou a abandonar a minha família ou não estou a dar o máximo no meu trabalho, e a pessoa a nossa autoestima, por assim dizer, ou a nossa imagem de nós próprios. Como é que nós podemos também dar a volta a esses pensamentos negativos
sobre nós mesmos e adotar posturas mais construtivas face a esses pensamentos. É verdade. Uma das maiores dificuldades que nós temos realmente é dizer não, né? Nós nos habituamos que temos que estar sempre ali para os outros, temos que fazer todo mundo feliz e a gente tem muitas dificuldades de pôr os nossos limites, né? Mas o auto-amor também é isso, né? Amar a nós próprios é termos respeito por nós próprios e termos consciência das nossas responsabilidades também, né? E muitas vezes nós não conseguimos dizer não e damos-nos conta e estamos a comprometer com 2, 3 coisas diferentes, às vezes exatamente nas mesmas horas e nos mesmos dias, só porque não conseguimos dizer não. Eu acho que passa por uma análise de, ok, por que eu estou a dizer não? Porque eu quero estar bem e eu estando bem posso ajudar melhor aos outros. Porque não adianta eu dizer sim e depois levar uma carga de sobrecarga de responsabilidades, de tarefas e depois não conseguir cumpri-las e então não vou conseguir também satisfazer ninguém, né? Eu acho que passa por uma questão de diálogo e de fazer as pessoas a entenderem por que eu estou a dizer não. Nós temos que ser capazes de ser assertivos, né? Porque muitas vezes o que acontece? A gente não diz não, mas a gente vai ficando cada vez mais irritada, mais sentindo-se que as pessoas estão a explorar-nos um pouquinho e que estão a ser justos connosco, e depois aquele sentimento de vítima vai se acumulando, e no dia em que a gente já está por aqui, então é quando a gente diz, e a gente já diz de uma forma meio violenta e rude, e obviamente as circunstâncias e as repercussões são outras, né? Então, nós tendo consciência de que, ok, eu para ajudar, seja lá quem for, ou para amar, seja lá quem for, eu preciso de estar bem, eu preciso de me amar. Então, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer? E aquilo que eu não posso fazer, eu vou explicar de uma maneira calma, natural, percebendo que eu preciso também de me preservar para também estar bem, né? Então, eu acho que o diálogo resolve tudo, mas nós temos que saber e ser deliberados em relação às coisas, né? Ser deliberados, dizer, ok, eu preciso de me cuidar. E para eu me cuidar, eu preciso de tempo para mim. Então, eu lembro-me, por exemplo, no meu trabalho, né? As pessoas convidavam-nos para encontros, para reuniões, para isto, e eu bloqueava minha agenda, bloqueava. E uma vez eu comentei com a minha chefe a dizer, a minha agenda está completamente bloqueada, eu nem tenho tempo para almoçar. Até na hora do almoço eu tenho reuniões. E ela perguntou, mas por que não bloqueias as tuas horas de almoço? Percebes? E uma pergunta tão simples, mas eu pensar, poxa, estava a tomar uma posição de vítima, né? As pessoas marcam reuniões, eu tenho não sei quantas reuniões, eu não tenho tempo, as pessoas nem se apercebem que uma pessoa tem que comer, mas na realidade a pergunta é tão simples como essa, por que não bloqueias as tuas horas de almoço? Porque se a minha hora de almoço estiver bloqueada, ninguém vai conseguir meter uma reunião ali e eu vou almoçar, né? Mas muitas das vezes a gente não toma cuidado connosco próprios e espera que os outros cuidem de nós, né? E a gente tem que começar a tomar consciência de que essa responsabilidade é nossa, né? Então, vamos fazer aquilo que nós precisamos de fazer para nos cuidar. E as pessoas vão ter que entender isso. E esse sentimento de culpa aos poucos vai passar, porque acaba sendo uma rotina nossa, um hábito. É interessante esse testemunho que tu deste, e também fez-me pensar sobre muitas vezes quando nós
não sabemos impor limites, sofremos nós, mas as nossas relações interpessoais também sofrem. Uhum. Nós não conseguimos dar, não conseguimos trabalhar em grupo, muitas das vezes já estamos sem paciência, sem energia. Uhum, uhum. Olha, está desaparecendo. Acho que perdemos a Ágata. Vamos esperar que ela volte. Deixei a Nitinha Perdi-te aí sozinha por um por um tempinho. instante. Então, como eu estava a dizer, como é que, efetivamente esse autoamor pode influenciar positivamente na forma como eu lido com os outros, não é? Porque tem sempre impacto, como tu tinhas dito no início, quando a pessoa está exausta, quando a pessoa se sente mal com ela própria, há uma espécie de aura que as pessoas sentem, não é? Isso vai modular a forma como os outros inclusivamente interagem comigo. Sim. Eu E acho que vice-versa. quando nós sentimos bem connosco próprios, nós somos mais naturalmente caridosos com o próximo, né? E quando eu digo caridosos com o próximo, muitas vezes as pessoas, quando pensam em caridade, pensam em coisas materiais, né? E muitas vezes nós somos caridosos com o outro com uma palavra, com um gesto, com um sorriso. Eu já ouvi muitas pessoas, por exemplo, queixarem-se na rua daqueles meninos que vão ali com água, põem água no carro, né? E querem limpar, porque eles querem tanto as moedinhas que eles só chegam e põem água e põem sabão. E eu já vi muitas vezes as pessoas a falar, aquelas pessoas, isso aqui, eu já disse que não tem dinheiro, né? E às vezes reagem assim de uma forma bastante negativa. Eu, quando acontece comigo, eu abro a janela e eu digo a eles, olha, hoje eu não tenho nenhum dinheiro, estás a fazer isso, mas hoje, infelizmente, não tenho para te dar. E a resposta deles sempre é, tudo bem, mãe, próxima vez, né? Próxima vez, né, mãe? Eu nunca tive uma reação negativa de nenhum deles. Isso para dizer que, às vezes, a gente é só um sorriso, uma palavra amiga, uma forma, um tom com que a gente fala com as pessoas, que já estamos fazendo algo de bom, né? E a pessoa reage também dessa forma, né? Porque é tudo ação e reação. Então, se nós estamos bem connosco próprios, nós vamos ter atitudes mais generosas para com os outros. Nós vamos ter atitudes de mais benevolência, de mais paciência, de mais tolerância. E eu digo coisas assim pequeninas, mas é uma prática diária, não é uma coisa fácil, é realmente um esforço deliberado que nós temos que fazer. Eu vou te dar outro exemplo. Eu deixei de trabalhar há pouco tempo numa empresa corporativa e abri minha empresa de coaching. E trabalhar numa empresa corporativa é tudo muito eficiente, muito dinâmico, muito flexível, e eu trabalhei 24 anos lá, então eu estava bem desligada de como é que as coisas funcionam noutros setores, né? onde as coisas levam um pouquinho mais de tempo.
Então, nos primeiros dias, eu ia e ficava naquelas filas enormes que não andavam e que era muito demorado, e eu começava a ficar irritada e começava a ficar chateada e eu sentia, né, que estava a tirar do meu ponto de equilíbrio. Até que decidi, ok, pronto, eu já sei que vou ficar numa fila bem grande e que vai demorar muito tempo, eu vou levar um livro comigo que já queria ler há muito tempo e que não arranjo tempo para ler. Então eu estou ali na fila e estou a ler o meu livro. E quando me chamam, eu ainda estou, às vezes, até super interessada a ler o livro que eu queria ler. Então, há coisas que nós temos que perceber que eu posso mudar. Se eu posso, ok, vou pôr todo o meu esforço, minha energia, meu foco para mudar. Eu não posso mudar isto, ok, como é que eu vou mitigar ou reduzir o impacto negativo que isto está a trazer para mim? E tomar uma atitude proativa e mais positiva em relação a isso. E sempre nessa perspectiva de que o que eu vou fazer para que seja bom para mim, né? Eu quero estar num ambiente de raiva, de lidar com as pessoas ou de fazer escândalo porque são demorados ou isso aqui. Não quero, né? Porque isso não traz bem a ninguém. Eu faço isso, a pessoa vai ficar irritada comigo, às tantas os meus documentos ainda vão levar mais tempo, porque a pessoa também está a reagir à minha agressividade. Não, isso não vai fazer bem. Então, o que eu posso fazer de diferente para manter a minha calma e manter a minha paz, né? Então, se cada um de nós conseguir ter uma atitude de amor para consigo próprio, vai conseguir que esse amor flua para o outro. Imagina agora como é que seria esse mundo. Eu sei que todo mundo pode me imaginar que eu seja uma idealista e ingênua, mas se cada um de nós conseguisse chegar a esse estágio onde nós nos amamos e conseguimos amar o outro, eu acho que não haveria guerras, né? Porque todas as guerras acabam partindo desse orgulho, dessa sede de poder, desse acreditar de que eu mereço mais, ou eu sou melhor, ou eu sou mais. Então, se cada um de nós conseguisse fazer isso, o mundo seria bem diferente, mas eu acho que a gente tem que começar pelas nossas famílias e pelas pessoas com quem a gente se encontra. Se nós, dentro da nossa casa, conseguimos ter o foco de luz, o foco de calma, o foco de paz, já vamos conseguir ver esse efeito na nossa família, né? Porque da mesma forma como a energia de raiva e de ansiedade, de tristeza se propaga, a energia de paz também se propaga. Então, se nós conseguirmos fazer isso no nosso seio familiar, fazer isso no nosso ambiente de trabalho, fazer isso num círculo de comunidade a que a gente pertence, né? Ser a pessoa que, quando as pessoas estão a exaltar-se, diz, ok, vamos lá tentar arranjar aqui uma solução. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma que estejamos todos satisfeitos, né? Se cada um fazer esse esforço, eu acho que já fazemos uma mudança grande, né? Eu lembro-me daquela frase de Madre Teresa de Calcutá, que ela dizia, o que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas o oceano vai ficar diferente sem essa gota, né? Muitas vezes a gente está à espera de coisas grandes para podermos contribuir de alguma forma. Mas às vezes são pequenos gestos do dia a dia que fazem logo essa diferença, né? E as grandes coisas começam com pequenos passos também, não é? E esses pequenos passos às vezes começam com o nosso interior, a nossa autoaceitação, por aí adiante. Nitinha, foi uma conversa excelente e, como todas as boas conversas, o tempo vai se estendendo e estendendo e estendendo. Nós já estamos a atingir o nosso tempo limite. Pois é, o tempo voa. Rapidinho já estamos no tempo limite. Mas resta-me agradecer a tua disponibilidade e a tua partilha. E para quem nos está
a seguir e a ouvir. Deixem os vossos comentários, as vossas questões, que nós com certeza vamos responder. E daqui a um mês, ao sábado, voltamos com mais uma live. Obrigada, Nitinha. Obrigada, e obrigada a todos que nos acompanharam. Um abraço. Abraço. E fiquem bem.